Hoje teremos mais 3 relatos, e dessa vez, sobre pessoas andando sozinhas na rua. Não se esqueça de se inscrever para mais conteúdos, curtir o vídeo para ajudar o canal a crescer e compartilhar com os amigos. Primeiro relato. Certa noite a cidade de Nova Aurora estava mergulhada na escuridão, enquanto uma noite sombria e nevoada descia sobre suas ruas desertas. Os postes de iluminação pública lançavam luzes fracas e irregulares, criando sombras dançantes que pareciam ter vida própria. Era uma noite daquelas que parecia carregada de mistério e inquietude, e eu estava acompanhado de minha amiga, Sara, após sairmos de uma festa que havia se estendido até altas horas. À medida que caminhávamos pelas ruas vazias, uma sensação de inquietação começou a se apoderar de nós. Cada passo ecoava como um eco macabro no silêncio opressivo da noite, e uma perturbadora sensação de que não estávamos sozinhos começou a nos assombrar. Passos furtivos e quase inaudíveis começaram a nos perseguir, e nossos olhares se encontraram, cheios de apreensão e desconfiança. Foi quando Sara apertou meu braço com força, e nossos passos se tornaram um reflexo do medo crescente que se instalava em nós. A figura sinistra que nos seguia parecia se aproximar cada vez mais, e o som de sua risada sinistra e ameaçadora preenchia o ar, fazendo nossos corações baterem descompassadamente. A paranoia tomava conta de nós, e tudo o que queríamos era encontrar uma solução para aquela situação aterrorizante. Movidos pelo desespero, decidimos mudar de direção e viramos em uma rua lateral, escura e estreita. O beco parecia um labirinto de sombras, mas a figura misteriosa continuava a se aproximar, persistente em sua perseguição implacável. O medo dominava nossos pensamentos, e a adrenalina corria desenfreada em nossas veias. Foi nesse momento que nossos olhos encontraram uma porta de ferro enferrujada, adornada com um sinal desgastado que alertava: propriedade privada, proibido a entrada. Sem hesitar, com um gesto urgente, empurramos a porta e entramos em um pátio escuro, aparentemente abandonado. Nosso esconderijo improvisado consistia em algumas caixas de madeira empilhadas desordenadamente, e ali nos encolhemos, tentando controlar a respiração ofegante que escapava de nossos lábios trêmulos. O tempo parecia ter perdido seu curso normal enquanto esperávamos, nossos corações disparados e os sentidos aguçados, alertas para cada som que cortava o silêncio opressivo. A figura sinistra continuava a se aproximar, e nossa ansiedade crescia a cada segundo que passava. A risada do perseguidor ecoava pelo beco, transformando-se em um eco sinistro e intermitente que ecoava em nossos ouvidos, como um pesadelo que se recusava a acabar. Horas, ou pelo menos o que pareciam horas, passaram enquanto permanecíamos escondidos, aguardando ansiosamente que o perigo se dissipasse. A escuridão era opressiva, e o cheiro de ferrugem pairava no ar. Finalmente, quase como um suspiro coletivo de alívio, ouvimos a risada sinistra se afastar, transformando-se em um murmúrio distante que se misturava com os sons noturnos da cidade. Nosso alívio era palpável, mas sabíamos que não podíamos permanecer no pátio para sempre. Com cautela, saímos de nosso esconderijo, nossos olhos escrutinando o ambiente, procurando qualquer sinal de perigo. Com gratidão profunda, percebemos que o perseguidor havia desistido, e o silêncio havia retornado ao pátio, que parecia ter retomado sua existência solitária. Nossos passos eram agora cautelosos, cada movimento calculado, enquanto retomávamos nosso caminho de volta para casa. Cada som da cidade retomando sua vida noturna normal ecoava em nossos ouvidos, e a sensação de alívio era acompanhada por uma compreensão silenciosa de que tínhamos escapado do perigo que nos havia assombrado naquela noite sinistra em Nova Aurora. À medida que nos aproximávamos de casa, trocamos olhares repletos de gratidão e entendimento mútuo. O drama daquela noite havia chegado ao fim, mas as lembranças da perseguição e do medo que sentimos permaneceriam conosco para sempre, como uma sombra que se recusava a desaparecer. A escuridão havia cedido espaço para a luz da manhã, e a cidade estava viva mais uma vez,
mas aqueles momentos de terror noturno nunca seriam esquecidos. Segundo relato. Era uma noite escura e chuvosa em Porto Ferreira, uma pequena cidade do interior do Brasil. As ruas estavam desertas, e a neblina tornava difícil enxergar a poucos metros de distância. Na praça principal da cidade, nós, um grupo de amigos, nos reuníamos para celebrar o aniversário do meu amigo João, um rapaz alegre e brincalhão que completava 25 anos naquela noite. A festa acontecia em uma casa antiga, com uma fachada imponente de madeira escura e janelas altas que pareciam esconder segredos sombrios. Eu, Maria, era a namorada de João. Carlos, seu melhor amigo desde a infância, também estava lá, junto com Paula, a irmã de João, e mais alguns conhecidos da cidade. A casa estava decorada com balões coloridos e luzes brilhantes, mas o clima sombrio da noite lá fora pairava sobre todos. Conforme a festa avançava, a chuva aumentava, e trovões ecoavam pelo céu. O relógio já marcava meia-noite quando um convidado inesperado chegou, um velho mendigo, vestido com trapos sujos, cabelos emaranhados e olhos que brilhavam de maneira estranha. Ele se aproximou da festa e pediu algo para comer, mas antes que alguém pudesse reagir, João o convidou para entrar e participar da celebração. O velho mendigo entrou na casa e ficou observando todos com seus olhos inquietos. Sua presença causou um certo desconforto, mas ninguém queria ser rude na noite de aniversário de João. Continuamos a festa, mas algo parecia errado. Aos poucos, a atmosfera festiva deu lugar a uma tensão crescente. À medida que a noite avançava, o velho mendigo se tornava mais estranho. Ele sussurrava coisas ininteligíveis, e suas mãos trêmulas se moviam de maneira errática. Comecei a notar que as luzes da casa piscavam de forma irregular, e sombras dançavam pelas paredes como se tivessem vida própria. Foi então que ouvimos um barulho vindo de fora da casa, um som arrastado e inumano que gelou nossos ossos. A porta da casa balançou e rangeu, como se alguém tentasse forçar a entrada. O medo tomou conta de todos nós, e nossos olhares se voltaram para o velho mendigo, que agora sorria de forma diabólica. A porta finalmente se abriu, revelando uma figura encapuzada e alta, com passos lentos e pesados. Um arrepio percorreu minha espinha enquanto eu observava aquela figura se aproximar, e então, em meio à escuridão, percebi que havia mais de uma delas. Os encapuzados invadiram a casa, e o pânico tomou conta de todos nós. Corremos em todas as direções, tentando escapar daqueles seres misteriosos. A casa que era iluminada e alegre havia se transformado em um labirinto escuro e assustador. A perseguição nas ruas de Porto Ferreira continuou durante a noite, com os encapuzados nos seguindo implacavelmente. Não sabíamos quem eram ou o que queriam, mas estávamos determinados a sobreviver. Cada esquina, cada rua escura era um novo pesadelo, e a esperança de sair dessa situação aterrorizante começou a se desvanecer. Nossos corações batiam descompassados, e o som da chuva e dos trovões misturava-se ao nosso desespero. A cada passo, uma sensação de que algo terrível estava prestes a acontecer nos consumia. A perseguição noturna continuava, e nossa luta pela sobrevivência nos levou a lugares obscuros e segredos que Porto Ferreira guardava. Mas o que quer que estivesse nos perseguindo, o que quer que fossem aqueles encapuzados, sumiram no ar como mágica, ou algo macabro. Confesso que ainda não compreendi o que ocorreu naquela noite. Terceiro relato. Era uma noite sombria e chuvosa em Leme, uma cidade do interior de São Paulo. Eu, Lucas, estava voltando para casa após passar a noite com amigos. O relógio marcava meia-noite quando comecei minha caminhada solitária pelas ruas úmidas e escuras do bairro Jardim Joana. A cidade estava estranhamente silenciosa, e a chuva caía incessantemente, como se o próprio céu estivesse chorando. As luzes dos postes de rua lançavam sombras sinistras que dançavam ao meu redor. Eu apressava o passo,
ansioso para chegar em casa e escapar daquela noite assustadora. À medida que eu avançava pelas ruas vazias, comecei a perceber passos atrás de mim. Olhei por cima do ombro, mas não vi ninguém. A sensação de que estava sendo seguido só aumentava, e meu coração começou a bater mais rápido. Rapidamente, olhei para todos os lados, mas as ruas estavam desertas. Decidi apressar ainda mais o passo, com a esperança de perder quem quer que fosse que me seguia. Mas então, ouvi um sussurro baixo e arrepiante vindo de uma viela escura à minha esquerda. Era como se alguém estivesse cochichando palavras incompreensíveis, um som que enviou um calafrio pela minha espinha. Virei-me na direção do sussurro, meu coração martelando no peito. Lá, na escuridão, avistei um homem alto e encapuzado, parado à distância. Seu capuz cobria seu rosto, mas pude sentir seu olhar penetrante fixado em mim. Um pânico absoluto me envolveu enquanto o homem de capuz começava a se aproximar lentamente. Seus passos eram seguros e silenciosos, e eu recuei, minha mente gritando por uma rota de fuga. Ele continuava se aproximando, e eu podia ouvir minha própria respiração ofegante. Meus pensamentos se tornaram um turbilhão de medo e desespero. O que ele queria? Por que estava me perseguindo? Corri pelas ruas do bairro Jardim Joana, mas o homem de capuz não desistia. Ele seguia implacavelmente, cada vez mais próximo. Minhas pernas doíam, e o suor escorria pelo meu rosto enquanto eu tentava escapar daquele estranho sinistro. No momento em que achei que estava prestes a ser alcançado, entrei em um beco estreito e deserto. Olhei para todos os lados, procurando desesperadamente uma saída. Foi quando notei uma porta entreaberta em um prédio abandonado. Sem pensar duas vezes, entrei e fechei a porta atrás de mim, prendendo a respiração. O homem de capuz passou pelo beco, buscando por mim, mas não me viu entrando no prédio. Fiquei ali, imóvel, esperando que ele desistisse e fosse embora. Minutos que pareciam horas se passaram, até que finalmente ouvi seus passos se afastando. Eu havia escapado do homem de capuz, mas o medo ainda pulsava em minhas veias. Quando finalmente tive coragem de sair do prédio abandonado, as ruas estavam vazias. O bairro Jardim Joana estava em silêncio e a chuva continuava a cair. Não tinha ideia de quem era o homem de capuz ou por que me perseguia, mas sabia que aquela noite assustadora deixaria cicatrizes profundas em minha memória.